Segunda onda, aumento dos casos de Covid, chegando o final do ano, ceia de Natal, Réveillon, e agora? O que a gente faz? Depois de quase um ano aí de pandemia, a gente viu de tudo, né? A gente viu gente fingindo que a pandemia não existia, vivendo como se a vida fosse normal, né? Querer sair sem máscara, querer assim, se aglomerar, enfim, festa, viver como se nada acontecesse. E a gente viu também pessoas no extremo oposto. Pessoas que tratavam o vírus como um vilão aí de filme, né? Um monstro que estava do outro lado da porta, que a pessoa então não podia nem abrir a janela, nem sair de casa, nem pôr o pé no corredor ali, ou no hall, ou na calçada, que o vírus ia pegá-la, enfim, e destruir a humanidade. Na verdade, a gente vem observando ao longo desses meses que, obviamente, nem de um lado nem de outro está a verdade. Não dá para você negar que existe uma pandemia, não dá para você negar as mortes, os hospitais lotados, o risco do vírus, a gravidade da infecção, não dá mais, né? Não cabe mais uma postura negacionista, mas por outro lado, não cabe mais uma reação desmedida a uma ameaça desconhecida à medida que a ameaça se torna conhecida. Então, se num primeiro momento a ideia parecia ser nós temos que nos trancar e não ver ninguém porque aí o vírus vai morrer, nem aconteceu em lugar nenhum do mundo, o vírus não morreu, e por outro lado, a gente começou a entender melhor como é que o vírus se transmitia. Quais eram as principais situações de risco, como é que a gente podia lidar com tudo isso. E foi então que a gente foi flexibilizando um pouco, lógico, as medidas, foi abrindo comércio, foi abrindo escola aos poucos, em alguns lugares mais, enfim, a vida foi retomando um pouco ali o seu curso, lógico, com todos os cuidados, sempre de máscara, sempre evitando aglomeração, sempre com ventilação do ambiente, com higienização e assim por diante. O aumento dos casos não vem por essa flexibilização. O aumento dos casos vem porque as pessoas abrem mão dos protocolos de segurança e fazem eventos de super espalhamento. A gente aprendeu ao longo aí desses 9 meses, um ano aí de pandemia, se a gente contar desde os primeiros casos no mundo, a gente aprendeu que essa pandemia, ela cresce sobretudo, não é da transmissão de um para um, ela cresce sobretudo em eventos de super espalhamentos, que são aqueles eventos em que tem uma ou outra pessoa contaminada sem saber, e pela característica do evento, que é fechado, que é aglomerado, que é com muita gente perto, sem ventilação do ambiente, etc., muitas pessoas adoecem a partir de poucos indivíduos. Então é nesses saltos, né, nesses grandes eventos de super espalhamento, que nem sempre são grandes festas, às vezes é uma pequena festa familiar, mas que uma pessoa passa para 10 pessoas. Às vezes é um grande evento, num grande local, mas ou festas, né? Essas festas começaram a acontecer, e isso tudo começou a acontecer à medida justamente em que os casos foram diminuindo. Meses atrás a gente falou um pouco desse comportamento oscilante da pandemia, que conforme a percepção de risco diminuía, conforme as pessoas iam vendo o número de casos cair, a sensação de risco diminuía, as pessoas baixavam a guarda e isso fazia com que os casos voltassem a aumentar. Existe esse comportamento cíclico nas epidemias de forma geral, não é só na Covid-19. O problema é que a Covid-19, como a gente sabe, tem todas essas complicações de longos tempos de internação que sobrecarregam o sistema e assim por diante. Então essa oscilação, de alguma forma, ela era esperada, porque depois de muito tempo, com muita restrição, as pessoas cansadas, e elas cansam e saem, voltam para a vida num momento justamente em que a percepção de risco está menor. Aí é a tempestade perfeita, né? As pessoas saindo e achando que está tudo resolvido, aí abrem mão dos protocolos, tiram máscara, chegam perto, aglomeram e assim por diante. Como que a gente faz para reverter essa curva? Como que a gente faz
para novamente diminuir o número de casos? Bom, primeiro a gente tem que mostrar e noticiar que realmente é perigoso, que realmente os casos estão aumentando, que realmente a gente pode se aproximar novamente de uma sobrecarga do sistema de saúde e não ter vaga de UTI para o sujeito que fica doente. Né? O sujeito fica doente e ele poderia ter chance de sobreviver, mas ele vai morrer porque não tem vaga para ele na UTI, ele fica num corredor de hospital sem suporte. A gente precisa mostrar esse risco porque isso ajuda as pessoas a recalibrar a sua percepção de risco. E a partir daí, não precisa fechar tudo de novo. A partir daí a gente precisa fazer aquilo que nós já aprendemos ao longo desse período. A gente precisa deixar os ambientes ventilados, a gente precisa manter a distância das pessoas, a gente precisa usar máscara, a gente precisa evitar aglomerações, porque o vírus ele se transmite nos perdigotos, né, naqueles cuspezinhos assim, então que você precisa manter uma certa distância das pessoas, 1,5 m, 2 metros, enfim, mais de 1 metro pelo menos, para que isso não te atinja. Só que o vírus também se transmite por aerosol. A gente vai falando de gotículas ainda menores, dessas que não caem imediatamente, mas que vão pairando no ar, elas se acumulam, como se fosse uma fumaça de cigarro que vai se acumulando no ambiente. Se o ambiente é fechado, se tem muita gente ali, se é pouco ventilado, aquilo se acumula e aumenta o risco de transmissão. Se é um ambiente aberto, bem ventilado, ou se tem pouca gente e principalmente se as pessoas estão usando máscaras de boa qualidade, bem colocadas, cobrindo a boca e cobrindo o nariz, esse risco também diminui. Então, não vamos negar a pandemia, vamos mostrar que realmente ela está acontecendo, ela está aí presente e se a gente descuida, ela sobe. Mas, por outro lado, a gente não precisa falar fecha tudo, cancela o Natal, cancela o Réveillon. É possível a gente fazer encontros sociais pequenos, adaptados, diferentes, mas que diminuam essa nossa ânsia, né? Essa nossa aflição de ficar isolados. Tem um estudo que foi publicado esse ano muito interessante, publicado por coincidência, as pessoas nem estavam pensando ainda na pandemia, elas tinham feito esse estudo ao longo aí do ano passado, ao longo de 2019, foi publicado em 2020, mostrando que quando as pessoas ficam privadas de comida, ou quando elas ficam privadas de contato social, a nossa reação no cérebro é parecida. As áreas do cérebro que respondem a essa fome de comida pela privação são parecidas com as áreas do cérebro que respondem a essa fome de contato social também por privação. E aí uma analogia que a gente pode fazer é, da mesma forma que quem faz dietas muito restritivas, né, que corta isso, corta aquilo outro, emagrece, mas depois engorda tudo de novo, porque essa restrição leva a uma necessidade, a uma urgência de depois tirar atraso e a pessoa acaba engordando. Isso está mais do que bem documentado, que fazer regimes restritivos é prejudicial para a sua saúde, porque no fundo vai engordar de novo. Talvez seja isso que tenha acontecido um pouco com o nosso... Talvez seja isso que tenha acontecido também com a nossa restrição de contato social. As pessoas ficaram tão restritas, tão aflitas, tão distantes, tão privadas desse contato, que quando acharam que não tinha mais risco, saíram e aí quiseram tirar o atraso e perderam o controle até do comportamento seguro. Se a gente conseguir fazer uma dieta adequada, que é o quê? Você come de tudo, mas você come com moderação, você come aos pouquinhos, que aí você não exagera, a gente pode pensar uma analogia para o nosso contato social. Então, você não tem que ir para balada, sem máscara, aglomerado, em pista, dançando, cantando e etc. Não tem que encher sua casa de gente, fechar todas as janelas, ligar o ar-condicionado e trazer a família inteira, todo mundo cantando sem máscara. Mas você pode ter encontros pequenos, com menos parentes, janelas abertas, ventilador ligado, ou na laje, ou no quintal, ou na varanda, enfim, ambientes ventilados, com poucas pessoas para ninguém ficar muito perto, todo mundo de máscara, mesmo sendo da família. Se a gente vai falando de uma ceia de Natal, não tira todo mundo a máscara para ceiar, né? Tira ali um grupinho, 2, 3, comem, não precisa nem ser rapidinho, comem, fazem ali a sua ceia, põe a máscara, vai o outro grupinho, enfim, para não ficar todo mundo de máscara falando e comendo ao mesmo tempo. É possível a gente conseguir fazer um regime de pequenos contatos assim sociais para não trazer essa ansiedade, para não trazer essa fissura de tirar o atraso e aí depois a gente fazer tudo sem controle e isso sim levar ao aumento novamente de casos. Então, eu sou
obviamente, contra negar a pandemia, mas eu também sou contra cancelar o Natal, cancelar Ano Novo, enfim, cancelar tudo. A gente pode, no estado atual de conhecimento, promover contatos seguros que preservem os rituais. Vai ser um ritual um pouco diferente? Vai ser um pouco diferente, mas pelo menos ele está preservado, ele está salvo. E você fica a salvo e a sua família fica a salvo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo que eu fiz para o Estadão, colocando aí os parâmetros possíveis para você fazer uma ceia de Natal segura. E lembrando sempre de colocar a máscara, de sair de máscara. Não importa que você tenha intimidade, que você conhece a pessoa, se você não mora junto, está em contato, coloque máscara, mantenha a distância, porque se a gente lembrar esses cuidados mínimos, a gente não precisa fazer lockdown, a gente não precisa fechar tudo de novo e a gente consegue reverter a onda de crescimento novamente dessa pandemia de Covid-19. Eu espero que a gente consiga juntos trazer essa consciência para as pessoas, então peço que você divulgue aí o vídeo, deixe seu like, enfim, deixe seu comentário. Se você discordar, coloca aqui por que você discorda, vamos conversar, vamos dialogar, né? Se você concorda, explica aqui também as suas razões, os seus motivos, mas cheque esse artigo que eu vou colocar aqui, dá uma lida, dá uma estudada nesse tema antes de a gente sair para um extremo ou para o outro. Eu costumo dizer que os radicais tiveram sua chance, agora é a hora dos moderados. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre tem muito assunto para conversar com muita moderação, você só não precisa ter moderação na hora de maratonar o canal.